Abra sua Bíblia comigo no profeta Ezequiel, no capítulo 37. A profecia do vale de ossos secos. Não foi nada combinado. Eu estava entre dois textos, entre Ezequiel 47 e Ezequiel 37. E a partir do mover que Deus fez aqui nessa igreja, o Espírito Santo soprou meu coração. Porque gostoso é quando o Espírito Santo confirma aquilo que Ele quer falar à sua igreja. E eu pretendo ser obediente àquilo que o Senhor me entregou. Louvo a Deus pelos nossos pastores, que em tudo têm confiado no nosso ministério. E a Deus a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Diz assim a palavra de Deus: e a mão do Senhor pairava sobre mim, mediante o poder do seu Espírito. Ele me conduziu até o meio de um vale, onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida Ele mesmo me levou a caminhar de um lado para o outro, e pude observar que era imenso número de ossos no vale, e que todos estavam mirrados e ressequidos. Então Ele me indagou: filho do homem, acredita que esses ossos secos podem ter vida de novo? Eu respondi: Senhor, Tu sabes. E Ele me disse: profetiza, pois sobre estes ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o Senhor, o eterno e soberano Deus, a esses ossos: farei entrar em vós fôlego de vida e revivereis. E eis que criarei tendões e músculos, farei surgir carne, estenderei pele sobre todos vós, porei a respiração dentro de cada pessoa e farei viver novamente. Então entendereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, conforme me fora ordenado. E enquanto eu pregava, ouviu-se no vale um barulho. E enquanto eu profetizava, ouviu-se no vale um barulho. Enquanto eu profetizava, o de repente de Deus começou na minha vida. Enquanto eu profetizava, o Senhor liberava uma palavra para mudar a minha história. Enquanto eu profetizava, hoje à noite que o Senhor nos convida a profetizar sobre o nosso vale, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Levante a sua mão se você recebe essa palavra, porque o Senhor me trouxe hoje aqui e me encheu do Espírito da profecia para dizer que o de repente de Deus está chegando para pessoas aqui neste lugar. É para todos, pastor, não é para quem crê. É quem já está profetizando sobre essa palavra e já está começando a dizer: na minha casa vai ter restauração, o meu casamento vai ser restaurado, vai começar o de repente nesta causa que eu tenho orado na justiça. Deus vai começar fazendo de repente nessa porta que vai se abrir. Se eu fosse você, já começava a levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor, porque se estamos numa ambiência profética, e se estamos num ambiente profético, palavras viram decretos, e Deus não vai trazer profeta, Ele já trouxe. É você o profeta da sua casa, é você o profeta do vale. Então se levanta nessa noite para profetizar, porque o de repente vai chegar na sua casa, na sua família. O de repente vai começar
chega na tua casa. Em nome de Jesus, vocês creem? Levante a sua mão e dê um brado de vitória nessa noite por essa palavra. Aplaude ao Senhor neste momento. Essa é uma palavra muito conhecida, essa experiência é maravilhosa. Quem nunca se motivou olhando Ezequiel 37, no momento de dor, no momento de angústia, no momento onde as coisas aos nossos olhos naturais estavam terminadas, numa situação em que nos encontrávamos diante do impossível. Só que Deus é especialista, Pedro, em nos levar para ambientes impossíveis, para que Ele possa se revelar a nós. Deus é especialista de nos levar em causas impossíveis para mostrar que Ele é o Deus que faz todas as coisas. E não precisa ser de movimento, e não precisa ser de profeta. Ele quer usar a mim e a você para dar experiências. E quando eu comecei a meditar, Deus me levou a entender, Salomão, que todo vale tem uma preparação. Deus nunca vai te levar para um vale sem antes preparar para o vale. E talvez você esteja vivendo esse momento, ouvindo palavras a respeito disso, fortalecendo o seu coração. Porque, meu querido, se você não enfrentou o seu vale ainda, isso aqui não é uma palavra de derrota, nem profecia do caos. Mas o vale que Ezequiel está vendo não é para a morte, ainda que tenha morte ali. É para que ele possa ter experiências sobrenaturais que ele ainda não havia tido. Só que antes de Ezequiel chegar a esse vale, nós vemos que Ezequiel está abatido no capítulo 1. E Deus começa a se manifestar na vida de Ezequiel, porque Ezequiel é um improvável, no lugar errado, no tempo errado e no ministério errado. Para a vida de Ezequiel, muitas das vezes se compara aquilo que nós estamos vivendo. Ezequiel estudou para ser sacerdote. Ezequiel não estudou para ser profeta. Ezequiel é levado para a Babilônia. E Ezequiel começa a exercer o seu ministério profético no tempo em que ele achava que seria sacerdote. Muitas das vezes nós nos encontramos nessa primeira fase da vida de Ezequiel, em lugares que nós não gostaríamos de estar, atravessando portas que nós não planejamos e vivendo situações contrárias a tudo aquilo que planejamos na nossa vida. Estudamos muitas das vezes, fazemos uma faculdade e Deus nos faz levar a portas menores, para que a gente possa entender que o Deus de portas grandes também começa com portas pequenas. E aí a gente não compreende e fala: por que eu estou vivendo isso? Estudei 5 anos de faculdade para poder estar na frente de um Uber dirigindo. Estudei 5 anos de faculdade para poder entrar com um salário comercial e a gente não consegue entender. E a gente começa a questionar. E a gente começa a fazer esse bate-papo com Deus. Eu estou no lugar errado, no tempo errado, no emprego errado. Porque quando a gente estuda, quando a gente se prepara, durante esse tempo, nós começamos a criar expectativas no coração, para vivermos coisas grandes. Ninguém que faz uma faculdade tem a pretensão de ganhar um salário mínimo. E eu não estou pregando aqui contra salário mínimo, não é isso. Não estou menosprezando, não estou de verdade, não é isso.
é que muitas das vezes nós nos preparamos para viver o extraordinário de Deus, mas não é no tempo que nós queremos, na hora que nós queremos, nem do jeito que nós queremos. E aí a gente se encontra como Ezequiel, se preparou para ser sacerdote, começou a exercer, mas está no rio Quebar. O Salmo 137 fala a respeito disso. Já vieram profetas antes aqui falar a respeito disso. O próprio pastor Vitor Hugo pregou sobre isso. E a mensagem que ele pregou é: você vai chorar no rio ou vai levantar e chorar, como o Salmo 127. Mas o que eu quero trazer para você é que, independente do rio que você está vivendo, Deus vai entrar nessa causa e começar a mostrar a você coisas infinitas que Ele tem para a sua vida, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O nosso Deus é Deus de infinito. O nosso Deus é Deus de coisas grandes e firmes que ainda não sabemos. Por mais que essa situação esteja difícil, por mais que esse rio possa te causar choro e dor, fique tranquilo, porque Deus vai te levar em espírito a viver coisas sobrenaturais. Isso é só o começo daquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Então comece a se levantar e entender que quando Deus leva você a níveis pequenos e superficiais, é porque Ele está preparando, assim como Ele preparou para Ezequiel no capítulo 47. No primeiro capítulo, Ezequiel está à margem do rio Quebar, mas no capítulo 47 ele está fluindo no rio que sai do trono de Deus. E se eu fosse você, levantava a sua mão, porque o rio pode ser para você de frustração e choro, mas vai chegar um rio de profundidade e gozo na presença de Deus. Se você crê nessa palavra, levante a sua mão, porque é o tempo do rio e da profundidade daquilo que Ele é me revelar. Chegou na vida de pessoas aqui neste lugar. Chegou na vida de pessoas aqui nesse ambiente. Levanta, Ezequiel, para eu poder falar contigo. Se posiciona, Ezequiel, porque essa primeira visão que eu te entreguei nem se compara a que eu vou levar você ainda. É só uma primeira visão. Só que o Deus da visão das rodas e dos seres viventes e do Espírito Santo quer levar você a níveis mais profundos. E do capítulo 1, Iago, até o capítulo 36, Deus prepara Ezequiel para viver o vale. Como? Palavra. Se você pegar do capítulo 1 até o 36, você vai ver que Deus o tempo todo fala. Ezequiel fala: e veio a mim a palavra do Senhor. No capítulo 2, Deus levanta Ezequiel para ficar de pé, porque Deus tinha, Cadu, palavra para entregar a Ezequiel. Porque profeta sem palavra é adivinho. Porque revelação sem direção é adivinhação. Quando Deus revela a sua palavra na boca do profeta, é uma direção que Ele tem para a sua vida e para a minha vida. Então fica ligado, porque Deus tem palavra, mas tem direção para a gente também. Nessa noite não é simplesmente revelar aquilo que já foi revelado. Quando Deus levanta um profeta e começa a enchê-lo da palavra, Ele já dá uma direção para romper o natural e começar a viver o sobrenatural. Aqueles que estão preparados para viver o sobrenatural, levante a sua mão e comece a fazer um barulho
de glória e começa a se ligar com o céu, porque enquanto você manda a glória para cima, o céu responde com glória para baixo, e Deus começa a se manifestar com o seu Espírito Santo para dar direção, para dar visão, para dar revelação daquilo que Ele entregou para nós. Come desse rolo, Ezequiel. Come da minha palavra, Ives. Porque no momento certo você vai precisar ter palavra para não fugir do vale, para não fraquejar no vale, para não desistir no vale, para não desanimar no vale. Ezequiel só se colocou firme porque ele comia do rolo que Deus descia do céu. Eu não sei se você consegue entender essa ambiência hoje aqui neste ambiente, porque o rolo da palavra está descendo. E se tem profeta que quer viver o extraordinário, levante a sua mão, pegue do rolo, começa desse maná, come desse maná que está descendo, porque esse maná, assim como foi com o profeta Elias, que estava vendo tudo dando errado, mas Deus alimentou o profeta para poder caminhar. Deus está dizendo para mim, para você: come do rolo, come do pão, porque ainda é grande a sua caminhada, ainda tem vales para você enfrentar, mas também tem lugares que você vai ungir pessoas, levantar pessoas, selecionar pessoas para viverem também o extraordinário de Deus. Se você quer essa palavra que Deus te levantou para enfrentar vales de ossos secos e trazer a presença de Deus, levante a sua mão e dê um brado de vitória. É pela palavra, irmão Ruth. Nani, é pela palavra. Não há como um crente vencer se não for pela palavra. Quer ser um crente firme? Palavra. Quer ser um bom líder? Palavra. Quer ser um profeta? Palavra. 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 Repete comigo. Palavra. 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 Quer viver o sobrenatural? Então sai do superficial e começa a mergulhar na palavra. É a palavra que alimenta, é a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que revela, é a palavra que sustenta, é a palavra. Não tem jeito, não tem outro lugar. Eu queria que fosse fácil, mas a gente tem que meditar na palavra. Palavra de manhã, palavra à noite. Salmo 1 diz: medita na palavra. Quer ser próspero? Palavra. Quer ver a sua história sendo mudada? Palavra. Quer ver a sua empresa dando lucro? Palavra. Quer ver a sua casa sendo restaurada? Palavra. Não aparte da tua boca o livro da palavra. A fundação do mundo veio pela... As estrelas e os céus surgiram por meio da... A separação dos mares e da terra e dos rios veio através da... A queda de Adão e Eva está na palavra. Mas deixa eu trazer uma coisa para você. A restauração da humanidade também veio através da palavra. João no capítulo 1, ele fala a respeito disso. A palavra no início de tudo estava com Deus, era o verbo, e o verbo era Deus, e se manifestou no meio de nós para trazer a palavra que cura, a palavra que restaura. E tudo que foi feito nos céus e na terra não seriam feitos através, se não tivesse a palavra de Deus. Então fique tranquilo, porque nessa situação vai ter palavra.
você levantava a mão, porque está descendo um rolo da palavra. E se eu fosse você, Ezequiel, começava a comer da palavra. Da palavra. Eu não sei se você está como Ezequiel de frente desse vale de ossos secos, ou não sei se você está com o seu ministério como Lázaro, mas de uma coisa eu sei: Ele está aqui. Ele está aqui. Não sei se você vai profetizar nessa palavra, nesse vale, ou se Ele vai liberar uma palavra para trazer à vida aquilo que estava morto. Talvez o seu casamento, por muitos já estejam destruído, mas existe uma palavra, porque Deus não liberou ainda a última palavra. Muitos são os nossos pensamentos, mas a última palavra é de Deus. Então, se Deus não deu palavra ainda, fique tranquilo. O vale é de ossos sequíssimos, mas ainda tem palavra para fazer reviver. Se está tudo dando errado, não existe palavra final, até Deus se levantar e trazer a palavra. Palavra, 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 palavra. Ossos secos, palavra, palavra. Casamento, palavra. Porta fechada, palavra, 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 palavra. Vou fazer igual o pastor Vitor aqui. Palavra, palavra. Quem ama a palavra, levanta a sua mão. Palavra, 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 palavra. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui, meu querido. Eu não sei se você está percebendo o ambiente que eu estou percebendo, mas a palavra está aqui. O homem vivo, o verbo vivo, que desceu do céu, está na Ives nessa noite, para dizer para a tua vida e para a minha: ainda tem palavra. Vou pegar o gancho. Ainda tem profeta, ainda tem promessa. Ei, acredita comigo. Vamos lá. Palavra, 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 palavra. É a palavra que muda, é a palavra que transforma, é a palavra que faz viver. Palavra, 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 palavra. Jesus. Salmos 119. Como pode conservar um jovem o seu caminho, vivendo de acordo com a palavra? Salmo 119, 25. A minha alma está abatida até o pó, reanima-me segundo a tua palavra. Palavra, palavra. 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Palavra que me reanima, palavra que me tira da depressão, palavra que cura o câncer, palavra que dá ordem ao autismo, palavra, palavra, palavra. É a palavra de Deus que continua funcionando. Não tem outro remédio. Palavra, palavra, Fabrício, palavra. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Levante a sua mão, faz barulho de glória, porque enquanto você glorifica, desce palavra. A palavra viva, a palavra que penetra, a palavra que discerne, a palavra que cura, a palavra que ergue. É a palavra de Deus. Palavra, 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 palavra. É a palavra.
depois que Deus prepara o seu povo na palavra, aí então Ele nos conduz, depois da visão e da preparação na palavra, é aí que Ele nos conduz à experiência extraordinária. Depois que passa esse período, do 1 até o 36, Ezequiel, não vem mais a palavra, porque a palavra gera intimidade. E para vales que nós vamos enfrentar, Ele tem que nos tomar pelas mãos, porque vamos encontrar coisas que não gostaríamos de encontrar. Vamos enfrentar cenários que a gente não gostaria, Ismael, de enfrentar. E se não fosse a boa mão do Senhor nos levando para esse vale, nós correríamos, Safi, da experiência e perderíamos o extraordinário de Deus na nossa vida. Então veio a mão do Senhor e me conduziu a um vale. Há 7 anos atrás, eu recebi uma palavra que meu filho seria gerado por um milagre. E Bernardo é um milagre. Eu estava alicerçado na palavra, vivendo a plenitude do meu chamado ministério na igreja com jovens, pregando, tudo dando certo, pastor Felipe, fortalecido na palavra, Roberto, Mateus, vivendo segundo a palavra. E eu ouvi do profeta que o meu milagre seria gerado. Isso era em novembro. Em dezembro, Michele descobriu que estava grávida. 6 meses depois, o Bernardo havia nascido. Menos de 1 quilo. Ficou internado quase 80 dias numa UTI neonatal. Pouco tempo depois a gente encontrou, porque Deus, no meio desse vale, Ele nos poupa de algumas situações, porque se Ele entregar tudo, a gente não suporta. E poucos anos depois do milagre já realizado, nós encontramos uma enfermeira que cuidava do Bernardo na UTI neonatal. E ela falou pra gente que o nosso filho havia morrido 2 vezes no meio da madrugada, mas sobre ele havia uma palavra. Quando o Bernardo nasceu com 6 meses, e a gente saiu do Santa Isabel, Michele na sala operatória, e levaram meu filho numa UTI neonatal, um carrinho de UTI para o outro lado, para Clipel. Quando a igreja estava em oração na frente do Santa Isabel, e quando a enfermeira passa com o carrinho, com a incubadora, para levar o meu filho para a UTI neonatal, ela diz assim: dá licença, por favor, dá licença que eu estou levando o profeta. Aquela mulher não sabia que eu era crente, aquela mulher não sabia que eu servia a Deus, mas aquela mulher estava ligada, porque o meu filho já tinha uma palavra, que ele seria um profeta, ainda que o vale fosse difícil. Ainda tem palavra, ainda tem palavra, e o nosso Deus vela em cumprir a sua palavra. Então fique tranquilo,
que no meio desse vale de ossos secos ainda tem palavra, ainda tem um Deus que te toma pela mão. E Ele não te apresenta só um vale, não. Ele pega pela mão e faz você passear, para você ter uma dimensão que ainda nos olhos naturais o vale seja de morte, mas aquele que sustenta com a sua destra Caldemir, Ele é fiel para mudar a situação. Fique tranquilo, porque ainda tem palavra de Deus nessa noite. Fique de pé, eu termino aqui. Vou encurtar o testemunho, porque senão o pastor vai puxar minha orelha. Em outro momento eu conto. Bernardo adquiriu um problema respiratório, e o vale que eu achei que era só a questão da prematuridade se tornou, porque não são ossos secos, são sequíssimos. Deus sempre vai fazer piorar para poder ele entrar, porque enquanto o médico entra, a glória não é de Deus. Mas quando não tem mais possibilidade, ele se levanta para dar uma palavra. Vivemos a pandemia antes da pandemia. Bernardo não podia receber visita nenhuma. Vivemos na bolha, como a própria pneumo dele falou. Bernardo não pôde conhecer os meus pais não puderam conhecer o Bernardo. Muitos amigos não podiam ver o Bernardo, viam só por conta da internet. E aí vivemos um milagre numa festa de jovens. Deus usou um saudoso profeta, amigo nosso, para dizer: veja um quadro, e nesse quadro eu vejo a mão do Senhor pintando um pulmão, porque o pulmão do Bernardo estava todo deteriorado. E ele falou: veja um quadro, e a mão do Senhor está pintando o pulmão. Não é para a morte, é para a vida. Porque eu entreguei esse menino para ser profeta. Eu não vou tomar aquilo que eu entreguei, mas vou curar para mostrar que eu ainda sou Deus. Depois dessa festividade, passamos por toda a bateria de exame. Um ano depois, e no meio desse tempo, eu preciso falar sobre isso. Eu tenho 47 anos, irmãos. Eu não sou dessa geração de mêsversário. Não sou. Sou do tempo da antiga. Mas a situação estava tão apertada que eu queria só cantar um parabéns para ele, não podia. Queria trazer os meus amigos para ver Bernardo, e não havia ainda alta médica para isso. E um dia, voltando do trabalho, o Espírito Santo falou comigo: vai lá, compra uma torta e uma velhinha de 5 meses e canta aniversário para ele. E eu cheguei todo alegre, todo feliz. E quando eu cheguei com aquela torta: Michele, vamos para o hospital agora. Bernardo não está respirando bem. Naquele momento, a mão do Senhor veio sobre mim, e eu falei: Bernardo, em nome do Deus que eu sirvo, você nunca mais vai entrar numa UTI e ser internado para viver nenhum tipo de problema. Você nunca mais, a partir de hoje, entrará no hospital para ser internado. A partir de hoje, você é um menino saudável. Eu nunca mais vou entrar no hospital para te internar. Palavra, 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 palavra. É pela palavra. A fé vem por ouvir,
e ouvi a palavra de Deus. Eu me enchi de fé, pastor Felipe, naquele momento, e falei: nunca mais. Fomos para o Hospital Santa Isabel. Bernardo estava com a respiração pesada, estava saturando 90, 92. Quando a gente chegou lá, o médico: por que vocês trouxeram ele aqui? Bernardo está saturando 98, 99. Não tem problema nenhum, vocês não vão precisar internar. E a partir daquele momento em diante, Bernardo nunca mais precisou ser internado. Por quê? Palavra, 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 palavra tem poder. E aí o vale continuou. A gente pensou, pastor Lucas falou aqui, né? Depois de uma grande vitória, a gente sofre ataques. E depois que nós vencemos a doença pulmonar, sabe? Bateu na porta um diagnóstico de autismo. Mas a mão do Senhor estava sobre nós. Vivemos o luto de olhar para os ossos secos, que aí já não eram mais só secos, eram sequíssimos. Mas fomos para a luta, irmã Ruth. Porque se Deus me levou para esse vale, eu precisava me posicionar e começar a profetizar, porque Ele tinha uma palavra. E começamos a levar e fazer terapia. Quando Deus me fazia passear, Bernardo começava a avançar. Até os 3 anos, Bernardo não falava nada, e o meu filho aprendeu a ler sozinho, porque ele tinha um professor do lado dele. O Espírito Santo estava com Bernardo. Bernardo aprendeu a ler, mas ainda não se comunicava bem. Eu estava no vale. Dias desses eu estava conversando com o pastor, e o pastor acompanhou, porque a gente veio desde o começo para cá, e o pastor acompanhou essa evolução. Ele falou assim: irmão, eu estou maravilhado, porque Bernardo passou por mim e começou a conversar comigo, porque Bernardo não comunicava com ninguém, mas agora o meu filho fala pelos cotovelos e comunica o que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta, porque ele tem uma palavra. E esse vale de ossos secos é só para experimentar a minha fé e a sua fé, porque quando Deus se levanta, irmão, não tem demônio, não tem principados, não tem potestades, não tem homem, não tem dominação. Quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. Você em casa, eu quero liberar uma palavra. Fique tranquilo, independente do vale dos ossos secos que você está entrando, a boa mão do Senhor está sobre a sua vida, com palavra, palavra, palavra. Eu termino aqui. Só que o vale ainda não havia acabado. Bernardo tem 7 anos e vai mudar de escola. As notas deles, meu Deus do céu. O nosso medo dele que não conseguiria aprender. As notas dele são melhores do que a minha. Bernardo começou a aprender matemática. Os garranchinhos de Bernardo já começaram a ter forma e palavrinhas todas por conta da situação do autismo. A coordenação motora fina é comprometida, mas tem um nomezinho dele, Bernardo. Sabe escrever tudo, sabe interpretar texto, sabe ler tudo, sabe fazer continha, sabe porque tem uma palavra. Mas havia algo ainda, Elielto, no vale de ossos secos, que precisava tomar forma. Bernardo ainda não havia desfraldado Salomão. E aí, o nosso coração de pai, sabendo que Bernardo sairia de uma escola para outra. Nessa escola Bernardo está desde sempre. Todas as tias conhecem.
Todos os amiguinhos conhecem. E o nosso coração começou a se apertar. E a gente começou a olhar para o vale de ossos secos. E começou a dizer: como é que vai ser para esse menino? Tantos testemunhos de bullying, de crianças autistas apanhando, de crianças autistas sendo mortas, pisoteadas, porque ninguém consegue compreender quem eles são de verdade, mas Deus compreende, porque Deus me entregou assim, e é assim que Deus vai usar. Se Deus quiser curar o Bernardo, mudar o diagnóstico, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, o meu filho vai ser profeta, porque Ele tem uma palavra. Vem comigo. E Ele me disse: profetiza, pois, sobre esses ossos, e ordena-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E nós chegamos aqui no versículo 7. Então profetizei como fora me ordenado, e enquanto eu profetizava, ouviu-se um barulho estranho no vale. O de repente de Deus chegou na vida do Bernardo. Os terapeutas, amiga, não conseguiam desfraldar Bernardo. Eu e Michele tentamos de tudo e não conseguíamos desfraldar Bernardo. Mas de repente, Bernardo, que usava fralda, estava indo no banheiro, sozinho, sem pedir. E esse barulho do xixi do Bernardo, pela primeira vez no vaso, foi até um barulho estranho, mas foi um sinal de Deus, de que o vale acabou. O meu filho está desfraldado, para a glória do nome do Senhor, porque Ele não nos leva no vale para matar, Ele nos leva no vale para ter experiência. Então fique tranquilo, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que ainda tem palavra de Deus para a sua vida. Se você quer nessa palavra, levante a sua mão e dê um brado de vitória. Que esse vale seja um testemunho do que a palavra de Deus é capaz de fazer. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor pela sua palavra. A Deus a honra, a Deus a glória, a Deus louvor e exaltação. Para a gente fechar, ainda tem palavra, ainda tem profeta, ainda tem promessa. Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Ainda tem palavra, ainda tem promessa. Vamos lá? Ainda tem profeta. Esse vale não vai te parar, porque ainda há palavra de Deus sobre a tua vida. Ainda tem palavra, ainda tem promessa, ainda tem profeta.